Me falava, não, você não pode descer porque você está transmissível. A sua doença ainda está transmissível. Quando eu li, quando Deus falou comigo, porque ali eu senti que Deus estava falando comigo, era a minha vida ali. Eu falei, não vou se matar, mas eu vou atrás do que Deus tem para mim. No outro dia, 6 horas da manhã, o guarda chegou para fazer a contagem e já falou, João Carlos, arruma tuas coisas que você vai descer para o pavilhão. Acho que 2 ou 3 entenderam. Aleluia, Deus. O funcionário disse, após 21 dias eu tentando, era para mim ficar 10 dias isolado. Eu fiquei 11 dias a mais. Eu fui transferido de uma penitenciária para outra e continuei isolado. Após 21 dias, após eu ter um encontro com Deus, após eu receber a palavra, receber aquilo que Deus tinha para mim, o funcionário chegou e falou, a contagem. Eu olhei, ele falou, já arruma tuas coisas que você vai voltar para o pavilhão. Sabe o que Deus está querendo te dizer, meu irmão, minha irmã? Abra seu coração. Recebe a palavra de Deus. Escuta o que Deus tem para a tua vida. Porque na hora que você escutar, na hora que você receber aquilo que Deus tem para você, a tua vitória chega. Aí eu mais do que depressa, pastor Márcio, arrumei minhas coisas e ó, pavilhão. Não vou ser hipócrita e dizer que eu já cheguei e parei com o crime e fui para a igreja, porque não foi, mas me aproximei dos crentes e passei a querer conhecer mais sobre aquele Deus que falou comigo através de um livro, aquele Deus que tinha ali a minha vida escrita desde o meu nascimento, está dentro daquela palavra. Um Deus que falou que tinha algo comigo, agora ninguém mais me queria, a não ser o crime. Por crime eu prestava, sabe por quê? Porque para Satanás eu servia. Para fazer maldade eu servia e fazia, vou falar para você, muito bem feito. Tanto que até hoje, de todas as vidas que eu tirei, nunca descobriram uma. De todas que eu mandei matar, nunca descobriram uma que eu dei a bala. Sabe por que você foi preso então? Porque me caguetaram no tráfico de droga, porque nem comigo pegar droga, comigo pegaram. De tanto que eu fazia bem feito. Mas aí um dia, dentro da penitenciária de Pacaembu, eu em um culto, porque comecei a me aproximar dos crentes, para conhecer mais sobre esse Deus, sobre esse Jesus. Em um culto ali, que começou a ser ministrada a palavra, e eu falava assim, Deus já tinha tocado meu coração, e eu queria me converter, mas aquele lado orgulhoso, aquele lado de homem, que não aceita isso, não, eu sou do crime, eu mando, eu faço, aconteço, vou para a igreja nada, que vão falar de mim? Vou falar que eu estou correndo para a igreja, vou falar que eu estou com uma pressa, estou se escondendo atrás da Bíblia. Eu posso te dizer hoje, que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ir para a igreja. E um dia nesse culto, eu falava assim para Deus, o dia que eu me converter, o dia que eu me entregar aos teus pés, Senhor, eu quero uma igreja lotada, eu quero muita gente para poder contemplar o que o Senhor está fazendo na minha vida e contemplar a minha convenção. Irmão, vou falar para você, esse dia que eu me entreguei nos pés do Senhor, esse dia que eu deixei de ser traficante, de ser conhecido como paciência, porque não tinha paciência, porque eu mandava pegar mesmo, o dia que eu abandonei o crime para aceitar Jesus, eu cheguei na igreja, tinha 6 pessoas. 6 pessoas. Pensa você entrar numa igreja grande para 300 pessoas, banco de madeira de comprir de lá, de cá, uma tribuna linda, que sempre lotava aquela igreja, aqueles cultos. E eu cheguei, eu sentei no 3ª fileira de banco, lá no canto, beirando a parede. Tinha 6 pessoas na igreja. Na hora que eu entrei, o pastor começou a pregar a palavra, ele usou um relógio e disse, ó, o tempo não para. O tempo não para, e foi pregando a palavra e o tempo não para, e ele pegou um obreiro para ficar segurando o relógio do lado, ele pregando o obreiro do lado, toda hora ele apontava, o tempo não para.
O tempo não para. Jesus está voltando, o tempo não para. Até quando você vai ficar nessa vida tua? Até quando você vai ficar nesse mundo teu de egoísmo? Nesse mundo teu de engano? Vai pro inferno. O tempo não para. E ele apontava para o relógio. O Espírito Santo de Deus me impactou, me tomou. E aquilo era comigo. Parecia que já não tinha mais 6 pessoas na igreja. Parecia que tinha 3. Ele pregando, eu sentado no canto, e o obreiro que segurava aquele relógio. Parecia que ele falava só comigo, não tinha mais ninguém. E ele falava, as lágrimas desciam e eu não me segurava mais, eu só chorava. De repente do meu lado apareceu um outro obreiro, e ele falava assim para mim: é com você. Eu falava: é comigo. Você não vai lá na entregar sua vida na mão de Jesus? Eu falei: vou. Você vai? E eu fazia assim: então vamos. Eu falava: eu não consigo. Eu vou com você, então vamos. E ele pegou na minha mão, e ele saiu e me levou até o pé do altar. Chegou ali, o pastor olhou para mim e falou: você está aceitando Jesus? Por quê, irmão? Até o pastor ficou abismado de me ver ali. Você está aceitando Jesus? Eu falei: tô. Então vamos fazer a oração. E ele começou a orar. Ele pôs o microfone na minha boca e falou: repete minhas palavras. Ele começou a orar. Aí depois que ele acabou de orar, eu lembro até hoje isso em toda a alma que se converte quando eu ministro, ou que seja na sede ou nas igrejas nossas, eu repito a mesma coisa. Que ele falou: levanta. Eu levantei. Ele disse com o microfone: toda vez que um pecador se arrepende do seu pecado, há festa no céu. Se há festa no céu, tem que haver festa na terra. E o povo começou a bater palma, e eu escutei muitas palmas. Ele falou: vira pro povo te cumprimentar. Na hora que eu virei, irmão, não tinha 300, mas parecia que tinha 600 pessoas na igreja. O que você está querendo dizer, pastor João? Deus, ele não faz como você quer, mas ele faz melhor do que você quer. Eu falava que eu queria uma multidão para ver a minha convenção. Naquele momento que eu estava com o joelho dobrado, eu falei assim para Deus, uma única promessa que eu fiz para Deus, desde a minha convenção até hoje. Única promessa eu fiz. Nunca mais prometi nada para Deus. Eu só falei para Ele uma coisa: Pai, do jeito que eu entreguei minha vida para Satanás para fazer as maldades dele, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos para fazer tudo em dobro para ti, Senhor. Na hora que eu orei, uma igreja que tinha 6 pessoas, na hora que eu entrei, que na hora que eu me levantei do banco eu não vi ninguém, parecia que não tinha ninguém na igreja, só eu, aquele obreiro que me acompanhou, que segurava o relógio, que para mim já tinha virado como um pilar, e o pastor Sandro Perini, da cidade de Campinas, que estava ministrando a palavra. Na hora que eu virei, que eu vi a igreja lotada, em sua volta aquele monte de gente em pé, todos os bancos lotados, a tribuna estava lotada de pastores, ministros do evangelho. E na hora que eu me levantei, a igreja saudou, aplaudindo. Eu vi a igreja, a tribuna tomada em Espírito Santo. Depois que eu voltei em si,